I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Let the seasons begin when all was right home. Let the seasons begin to take the big game down. Let the seasons begin when all was right home. Let the seasons begin to take the big game down. Eu acho que como educadora eu tive muitas oportunidades. Eu sempre digo que o fato de eu ter 85 anos e estar ainda acreditando na educação, acreditando num novo tipo de educação, né, foi pelas experiências que eu tive, que foram muito diversificadas. Eu trabalhei em Porto Alegre, trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Minas, trabalhei no Mato Grosso. Então, cada lugar que eu chegava, eu tinha que redefinir minhas posições. Isso fazia com que eu não estacionasse, que eu estivesse sempre buscando. Então, eu tive essas oportunidades também. Tive a oportunidade de ser uma pessoa que viveu, que estudou muito numa época em que essas coisas não aconteciam, porque, por exemplo, quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz no Rio de Janeiro, eram poucas pessoas que tinham mestrado. E então, essas coisas todas me enriqueceram muito, né? Eu digo, não é graças a mim, é graças às oportunidades que eu tive. E trabalhei no Rio Grande do Norte, onde eu trabalhei com o Paulo Freire. Aí o Paulo Freire, ele era de Recife, né? E ele dava cursos com a equipe de Recife, cursos sobre a temática que abordava, que era esse tipo de educação do Paulo Freire, né? E até o método de alfabetização do Paulo Freire. E eu fui para o Rio Grande do Norte para trabalhar com a responsabilidade de reorganizar o ensino no Estado. Aí eu tomei conhecimento do Paulo Freire e fiz 2 cursos com ele. Fiz assim, como aluna, né? Cursos de 2 semanas cada um. E eu fui, então, me familiarizando com o trabalho do Paulo Freire, né? Foi em Angicos e depois no bairro das Quintas, em Natal. Em Angicos eu não participei, porque tinha que viajar, né? E eu participei intensamente do bairro das Quintas. Então, nessa experiência do Paulo Freire no bairro das Quintas, eu fui como alfabetizadora. Fui passar pela experiência, como o método dizia, de alfabetizar em 40 horas, né? Fui fazer essa experiência. E tinha uma turma e trabalhava, então, com a minha turma normalmente. Aí, né, desta turma, 2 desistiram, um não aprendeu, não me lembro bem porquê, e o resto dos alunos todos aprenderam a ler e escrever. Então, essa foi uma experiência incrível, né? Em Jaciara, no Mato Grosso. Foi muito bom, o trabalho foi maravilhoso. E as equipes, a minha assessoria era uma beleza. Eu também, as
secretaria dava prioridade aos recursos audiovisuais. Sim. E aí o ensino não tinha, porque eu era muito exigente com os professores. A gente trabalhava por projeto, trabalhava por tema gerador, enfim, era... Mas os professores saíam da secretaria com o material pronto, porque tinha tudo que podia se imaginar, que a secretaria dava toda a condição para eles. Era muito bom. Foi uma experiência muito rica. Por que existe tanta resistência em relação a essa mudança? Tem uma fundamentação teórica muito séria. Ele deu as bases para a organização da ciência. Foi importante. Mas, no que o Descartes errou? Ele errou porque ele não olhou o ser humano como um todo. O Descartes, ele separou a razão da emoção, na teoria dele, né? Ele, tendo separado a razão da emoção, ele começou o grande erro dele. O erro de Descartes. Tanto que uma frase que, de modo geral, todo mundo guarda é penso, logo existo, que é um pensamento do Descartes. Mas não é penso, logo existo. Eu penso porque eu existo. Mas porque ele separava ele separava a razão da emoção. E com isso, o que aconteceu? Aconteceu que o ensino virou isso, engavetado, um conhecimento numa gaveta, porque era razão, né? Então, porque também da teoria de Descartes era dividir cada vez mais para conhecer melhor, tá certo? Só que não é só isso, né? Dividir para conhecer e depois voltar para a totalidade. O autor, o Antônio Damasio, que critica, que analisa o Descartes. Né? Por que o Descartes tem tanto poder? E não é só na área da educação, é da saúde, de todas as áreas. Incrível a influência do Descartes. Porque ele realmente foi um grande sujeito, mas tinha que voltar para a realidade e não voltou. O que cérebro e corpo estão relacionados, mas apenas no sentido do primeiro, não conseguir sobreviver sem a manutenção que o segundo lhe oferece. Mas não é só essa relação. Na verdade, nenhum conhecimento ele está isolado do afetivo. O afetivo é fundamental. E o Descartes dizia que não. E daí, então ficou assim, um ensino que tu tem matemática, abre uma gaveta, tira o programa, não sei o que, e o professor, com a mentalidade cartesiana, quer manter isso, manter as gavetinhas. Abre a gavetinha da matemática, abre a gavetinha do português, abre a gavetinha da história, da geografia, tudo engavetado. Cada professor batalhando pelos seus conteúdos, né? Por que o aluno saiba bem aquilo. Mas isso é completamente diferente da ideia de projeto. Porque o projeto, ele parte da realidade, onde já os fenômenos são globais. Nenhum fenômeno é só matemática, é só português, é só história, é só geografia. Tudo que acontece na nossa vida é um pouco de cada coisa. E é isso que a gente, então, tem que dar para os alunos. Esse todo, essa totalidade, essa é a ideia principal.
quer dizer, partir da realidade. Eu acho que isso aí é um foco fundamental para a educação. Eu acho que significa assim, compreender o mundo onde nós vivemos. Isso é que significa partir da realidade. Compreender esse mundo concreto no qual a gente está inserido. Não adianta querer fazer uma educação que não leva em consideração isso. E este, por exemplo, um exemplo bom é onde nós trabalhamos, né? Então, por exemplo, nós trabalhamos, vamos dizer que alguém trabalha coletando lixo. Isso é em geral, né? Não é só para o professor. Em geral. Então, coletando lixo. Aí, se ele entender por que coletar lixo, para que coletar lixo, ele vai fazer um trabalho muito bom de coleta de lixo. E ele vai se sentir realizado. Aí a Prefeitura de Porto Alegre tem uma experiência muito interessante em relação a isso, né? Que catadores de lixo progredindo, se mantendo, se sustentando com o trabalho de coleta de lixo. E eles não ficaram na simples coleta, eles foram adiante, eles descobriram 1000 formas e terminaram inclusive, tendo excelentes condições de vida, melhores ordenados. Então, a partir da realidade pode significar onde trabalhamos e compreender o mundo do trabalho. Porque o que interessa é partir da realidade para compreendê-la, para ir além dela. O que tem por trás disso? Isso é importante. Depois, como eu era professora universitária, né, sempre trabalhava na Unicinos, em São Leopoldo. Então, e também eu era muito convidada para fazer trabalhos em universidade. Então eu ia a São Paulo e trabalhava com Paulo Freire, só ele e eu colocando para ele toda a problemática que eu estava encontrando no Brasil, né, nas universidades, e ele discutia comigo como é que eu ia rebater esse tipo de problema. É porque o Paulo Freire sempre disse, partir da realidade concreta, partir da realidade e depois fazer o trabalho. E eu acho que isso tem muito que ver com o projeto, né? O Enem que o MEC criou é uma grande coisa. Essas provas do Enem, elas não são de decoreba. Elas são exatamente do aluno pensar e responder a questão. E os alunos não sabem fazer isso, porque o ensino do primeiro e segundo grau não preparou, então os alunos não estão preparados a responder questões resultado de pensamento. Eles respondem questões que eles decoraram. E agora o Enem, aos poucos, está se generalizando e eu acho uma experiência magnífica. Isso está nos ajudando muito. As escolas estão sentindo necessidade de mudar. Porque aí reside o problema. As pessoas pensam um monte de coisa certa, mas na hora de viver, eles fazem errado, né? Por quê? Porque a teoria do Descartes está ali, infiltrada na pessoa, né? E se a pessoa não faz um esforço grande, ela não se liberta disso, né? Eu fiquei muito feliz, porque apesar de saber que as dificuldades continuam, porque nunca as dificuldades vão ser superadas,
A gente sempre tem uma dificuldade, supera aquela e aparece outra. Nunca a vida vai ser só de facilidades, né? Mas eu tive um prazer enorme de conviver com vocês, de ficar sabendo que essa escola e esses professores estão fazendo essa experiência de uma educação diferente, de uma educação adaptada a uma realidade concreta, adaptada a esse tipo de jovem que nós temos hoje, que é o jovem totalmente envolvido com os meios de comunicação, e a escola ela tem que aprender a aproveitar esse conhecimento que os jovens têm e não achar que aquilo é empecilho. E partir daí, porque nós estamos sempre dizendo, partir da realidade, partir de como são esses jovens hoje. Porque esses jovens hoje são diferentes dos jovens de antigamente. A pessoa que viveu como eu tanto tempo, eu passei por várias experiências de tipo de reação de juventude. E essa experiência, esse momento atual é um momento muito rico, muito difícil, porque nós temos que aprender a lidar com este tipo de jovem que não vê só na escola, só no professor, os meios de adquirir conhecimento. Quantas vezes eles chegam na sala de aula sabendo mais que o professor? E o professor não pode achar ruim isso, tem que achar interessante, tem que achar a partir disso aí como é que nós vamos agir. E reconhecer que o jovem está dando uma contribuição que ele mesmo não tinha, né? Um conhecimento que ele mesmo não tinha. Mas ele não vai se sentir inferiorizado porque vai achar que vai junto com os jovens aprender essas novas dimensões. Então, eu quero dar os parabéns para todos, eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de conviver assim indiretamente com vocês e agradecer para cada um de vocês o quanto estão contribuindo para o meu enriquecimento. Porque uma coisa é verdade, enquanto a gente vive, a gente está aprendendo. E eu continuo aprendendo. E podem saber que com o trabalho de vocês, a experiência de vocês, eu aprendi muito. Muito obrigada.